Olá, Veckers, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Danilo e esse é o nosso segundo vídeo da playlist VecMoon. Para quem não viu o primeiro vídeo ainda sobre o Estado, eu recomendo que vocês vejam, pois esse segundo vídeo é uma continuação do primeiro. Então clique no card acima para vocês assistirem o primeiro vídeo sobre Estado e Estado-nação. E aproveitando, eu vou pedir para vocês deixarem o like e compartilharem o canal com as suas amizades. E além disso, procurem aqui na descrição a plataforma do VEC lá no Apoia-se, pois a gente está contando com a colaboração de vocês para produzir conteúdos especiais e também trazer novidades aqui para o canal. Ok? Conto com vocês e vamos ao vídeo. No primeiro vídeo nós tratamos sobre o Estado. Nesse segundo vídeo a gente vai dar um passo além e vai tratar sobre as relações entre os Estados, ou seja, sobre o sistema internacional. A gente só pode pensar o sistema internacional a partir dos Tratados de Westfália, porque é a partir da assinatura dos tratados que nós vamos ter estados soberanos. E a princípio, existem dois campos de análise. O primeiro são as relações internas, ou seja, dentro do Estado, em que o Estado detém o monopólio da autoridade soberana. E o nosso campo de análise são as relações entre os Estados, ou seja, as relações internacionais, em que inexiste uma autoridade soberana. Há um consenso de que o período que se seguiu aos Tratados de Westfália foi um período de paz. De certa maneira, foi um período de equilíbrio, mas esse período foi marcado por conflitos constantes. Antes de tratar sobre a teoria das relações internacionais, eu vou destacar aqui 4 momentos muito importantes do sistema internacional. Após a assinatura dos tratados, nós temos um período de equilíbrio europeu, marcado pela hegemonia britânica e pela ascensão e queda de Napoleão. Com a queda do Napoleão, nós vamos ter o sistema de Metternich, com uma tentativa de contenção de potências pelo Congresso de Viena, evitando o surgimento de um novo Napoleão e uma nova tentativa de unificação da Europa. Com a unificação alemã, ainda no século XIX, e o surto industrial alemão, nós vamos ter o surgimento da Ordem Europeia de Bismarck, período marcado pela Guerra Franco-Prussiana. E por consequência desses conflitos e tensões que vinham surgindo, com a Primeira Guerra nós vamos ter o colapso do equilíbrio europeu e principalmente no pós-guerra nós vamos ter tratados que vão criar novos conflitos e novos pontos de tensão. Observando a história e as interações, as relações que os estados vinham estabelecendo, alguns teóricos vão tentar explicar o funcionamento do sistema internacional e destacar algumas de suas características. No primeiro momento, nós vamos ter o debate clássico das relações internacionais, com os realistas de um lado e os liberais de outro. E entre as décadas de 70 e 80, essas teorias vão ser revistas, dando origem ao debate neo-neo, ou seja, o neorrealismo e o neoliberalismo. Além do debate clássico, nós temos teorias alternativas das relações internacionais, como as teorias da dependência, a teoria crítica, o construtivismo e a teoria pós-moderna, as quais eu vou tratar brevemente aqui. Logo de início, nós podemos dividir o realismo e o liberalismo a partir de dois princípios. O realismo ele é pautado pelo interesse nacional, enquanto o liberalismo ele vai ser marcado pela busca por valores universais e muitas vezes vai ser acusado de ser idealista por isso. O Hans Morgenthau, na sua obra A Política entre as Nações, ele vai estabelecer os princípios da teoria realista. E aí nós podemos destacar 3 princípios. O primeiro seria o Estado como ator unitário no cenário internacional, o segundo seria a ideia de sobrevivência e o terceiro é a ideia de anarquia nas relações internacionais. O ponto-chave para a gente compreender a teoria realista é essa ideia de anarquia no sistema internacional, porque como não existe uma autoridade supra-soberana, há uma possibilidade permanente de guerra. E aí nós vamos ter o Kenneth Waltz, que vai fazer uma revisão da teoria realista, inaugurando o neorrealismo. O Waltz ele vai reconhecer agentes não estatais, ou seja, organizações não governamentais, instituições, porém tudo isso com um certo ceticismo. A inovação aqui é uma ideia de competição pelo poder. Para o Waltz, existe um princípio ordenador das relações internacionais que é a anarquia. A característica das unidades desse sistema, no caso, os estados, é a característica de autoajuda, já que os estados não podem depender dos outros, eles têm que ser independentes. E além disso, a distribuição das capacidades entre os estados, para o Waltz, a maneira mais estável de se fazer isso é de uma maneira bipolar, como foi feito durante a Guerra Fria. No vídeo, nós temos tropas americanas em combate durante a ocupação do Iraque.
Analisando a cena, nós podemos destacar alguns princípios da teoria realista, que seria a possibilidade permanente de guerra devido à anarquia do sistema internacional e a ideia de sobrevivência com o objetivo de sempre garantir o interesse nacional, que, no caso do vídeo, os Estados Unidos tentam propagar o seu ideal democrático para o mundo. Por outro lado, o liberalismo ele vai ser inspirado em obras de Kant e de Grotius. Para os liberais, o livre comércio ele criaria uma incompatibilidade entre o comércio e a guerra. E além disso, o ideal democrático, as instituições e as organizações não estatais, elas favoreceriam a cooperação entre os estados, em detrimento do sistema anárquico proposto pelos realistas. No entanto, com a explosão das guerras mundiais, a teoria liberal ela vai precisar de uma revisão, e essa revisão vai ser encabeçada por autores como Joseph Nye e Robert Keohane, inaugurando assim o neoliberalismo. A teoria neoliberal ela vai adotar alguns princípios realistas, como a ideia de que o Estado é um ator unitário no cenário internacional e também a ideia de anarquia. Porém, preocupados com a cooperação entre os Estados e com a sua interdependência, os neoliberais vão destacar que existem interesses comuns dentro da anarquia, o que favoreceria a cooperação entre os estados. Como garantia dessa cooperação, os neoliberais vão colocar em pauta a importância da atuação das instituições e de organizações não estatais, como uma maneira de garantir maior transparência ao fluxo de informações e também tornar sólidos acordos feitos entre os estados. Sendo assim, as instituições elas seriam capazes de criar maior previsibilidade para o cenário internacional, garantindo a segurança internacional, em detrimento à incerteza da teoria realista. Recentemente, nas Olimpíadas de Inverno, em meio ao ambiente de ameaças e tensões, Coreia do Sul e Coreia do Norte retomaram contato por meio do esporte. Os países desfilaram juntos na abertura das Olimpíadas, o que pode revelar a ideia de cooperação presente na teoria liberal, que nem sempre é feita na esfera política e muitas vezes é promovida por instituições e organizações não estatais. As teorias da dependência elas têm um cunho marcadamente marxista. Elas estão preocupadas com as relações econômicas entre os países, dando menos importância para as relações políticas. A ideia aqui é de que a dependência dos países periféricos perpetua e acentua o subdesenvolvimento desses países em relação ao centro desenvolvido. Embora seja uma análise econômica, as teorias da dependência elas vão ter um impacto político fundamental no sistema internacional, porque elas vão propagar ideias como a ideia de soberania nacional, de autodeterminação e de anti-imperialismo, o que vai ampliar e redefinir o sistema internacional. Para os construtivistas, agente e estrutura são co-construídos. Em outras palavras, a realidade ela vai ser socialmente construída, ou seja, eles estão preocupados com as interações, com as relações que os estados vão estabelecer entre si. Como exemplo, nós podemos citar a bipolaridade da Guerra Fria, que não é um evento espontâneo, mas sim um evento histórico que vinha se construindo há um longo tempo. E por último, nós vamos ter as teorias pós-positivistas, que vão ser contrárias ao realismo e ao liberalismo, que podem ser consideradas teorias positivistas. As teorias pós-positivistas, elas estão preocupadas em se perguntar por que as coisas são como são, e não simplesmente aceitar supostas verdades científicas. Aqui, a preocupação vai ser metodológica e teórica, e eles vão se preocupar menos em explicar as relações internacionais propriamente ditas. Para a teoria crítica, o Estado é um instrumento de exclusão e de dominação. E aqui a ideia principal é de que a realidade ela pode ser transformada. A gente não precisa aceitar a realidade como algo dado e imutável, o que acontecia, por exemplo, em algumas teorias realistas e liberais. Já os pós-modernos, eles estão preocupados com a produção do conhecimento. Então o objetivo deles é desconstruir supostas verdades, adotando uma lógica perspectivista e relativista. Sendo assim, os pós-modernos eles vão ser contrários ao positivismo e ao empirismo, já que não existem verdades absolutas. O que existem são perspectivas sobre um determinado fato. Retomando o que vimos então, se nós pudéssemos resumir realismo e liberalismo em uma palavra, eu diria que realismo é anarquia e liberalismo é cooperação. As outras teorias, elas ficam à margem desse debate clássico, porque muitas vezes elas deixam de abarcar todos os processos que envolvem o sistema internacional.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês curtirem e compartilharem com as suas amizades. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar respondê-los. Eu também deixei aqui na descrição do vídeo a bibliografia que eu usei e também alguns vídeos de suporte para quem se interessar um pouco mais e quiser se aprofundar nesse debate. E no próximo vídeo nós trataremos sobre a criação da ONU e a sua atuação durante o século XX. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Para os liberais, para tentar adequar a teoria ao... Não vou falar isso. E uma nova tentativa de unificação da Europeia. Da Europa.